Obrigado pelo convite. E vou começar com um trecho do samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, que daqui a 2 semanas vai levar para Sapucaí o evangelho que algumas igrejas têm escondido. Eu sou a Estação Primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pelintra do buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto e punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira, me encontro no amor que não encontra fronteira, procura por mim nas fileiras contra a opressão e no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão. Eu tô que tô dependurado em cordéis e corcovado, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais que a escuridão, favela pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Com a profecia da Estação Primeira de Mangueira, eu percebo o início da virada, ou os indícios de que, apesar dos momentos difíceis, a derrota não está dada, nem consolidada. Tem reação corajosa se espalhando pelo Brasil. A partir do samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, algumas considerações sobre o conteúdo revolucionário e emancipador, utópico, divino e humano do evangelho periférico do corpo negro de Jesus de Nazaré. Dom Pedro Casaldáliga, ele tem uma expressão que eu considero muito precisa. Ele diz: em Jesus, Deus se fez carne. Essa é uma afirmação clássica do cristianismo. Afirmamos pela fé que Jesus de Nazaré é Deus conosco. Deus assumiu a condição humana, a beleza e o drama da vida. A saudade, a perda, o luto e a glória, o riso, o choro, o prazer. Jesus é a corporificação, a materialização, a encarnação, a humanização radical de um Deus que preferiu ser todo amoroso e humano do que todo poderoso e distante dos anseios e dos dramas da humanidade. Essa afirmação é clássica do cristianismo. Olhamos para Jesus e apostamos, ali está o próprio Deus entre nós. Só que ele acrescenta uma outra qualificação que eu considero muito pertinente, muito bíblica. Em Jesus, Deus se fez carne, mas em Jesus, Deus também se fez classe. Porque quando se humanizou, quando se encarnou, quando colocou os pés sobre a terra, quando o divino entrou no espaço-tempo, assumiu a condição dos oprimidos. É Jesus da periferia de Nazaré. E no relato do Evangelho, quando Maria é visitada pelo anjo, isso não é um detalhe, uma mulher numa sociedade patriarcal, pobre numa sociedade desigual, morando num pequeno vilarejo periférico sob o domínio do Império Romano, Maria das Dores Brasil. Essa mulher é agraciada com a visita de um anjo. O anjo vai à periferia, não consulta José, o marido dela, o noivo dela, ou seja, o anjo rompe com a lógica elitista territorial, num primeiro momento despreza totalmente a opinião de José, e vai diretamente dizer àquela mulher pobre e periférica: você carrega no ventre a esperança. Segundo o relato popular desse texto, Maria fica tão feliz, ela se empodera tanto, que ela canta, ela faz arte, ela produz um louvor
que está presente em Lucas capítulo 1. E nesse canto de uma mulher empoderada que recebe a visita de um anjo, esquecida pelo Estado, esquecida pelas elites, esquecida pelos líderes religiosos, mas visitada pelo próprio Deus. Ela então se empodera e canta, e tem uma parte do canto dela, Fernanda, que diz assim: Deus lembrou de mim. Deus lembrou da humildade da sua serva e do seu povo, um povo oprimido. E ele veio dispersar os soberbos no pensamento dos seus corações. Então ele veio desarraigar essa vaidade, essa sedução pelo poder. Então tem aqui uma quebra subjetiva, algo que vai lá no coração humano e diz: para que ser dono, para que ser patrão, muito melhor ser irmão, irmã, companheiro, companheira. Dispersou os soberbos no pensamento do seu coração. Quantos projetos de poder, ou melhor, quantos projetos populares e coletivos se perderam diante de personalismos heróicos? Mais fácil confiar num líder do que organizar o povo? Não. Mas não só, ela canta: depois do trono, os poderosos. Então, além de uma dimensão subjetiva, íntima, de um coração que não se rende às seduções do poder, tem uma dimensão política concreta. Depois do trono, os poderosos, e elevou os humildes. Ela está cantando sobre o nascimento da esperança, que está sendo gestado em seu ventre. Ela acabou de saber porque o anjo foi lá. E ela termina dizendo: além de dispersar a vaidade humana, depor do trono os poderosos, elevar os humildes, ele vai encher de bens os miseráveis e despedir de mãos vazias os ricos. Ou seja, o programa não é reformista, é revolucionário mesmo. Não é? Está na Bíblia. Na ótica de Maria, como é que se faz um país sem pobres? A gente vai ter que ter ousadia de dizer: com um país sem ricos. Não há justiça na conciliação com o privilégio. O reino de Deus, inaugurado na pessoa de Jesus, é a revolução das revoluções. Então esse é o cenário inicial do nascimento de Jesus. Uma mulher pobre, periférica, de um povo oprimido e colonizado, recebe a visita de um anjo e canta uma utopia, fruto da visitação de Deus. O segundo ponto, eu separei 208 pontos, então é uma fala... Vocês estão bem? Querem água? Não, eu tenho 15 minutos e eu vou ser... Apesar de pastor, eu serei sucinto. Eu estou pegando alguns elementos revolucionários desse texto, cuja origem é popular, mas historicamente interpretado pelos poderosos, né? Poucas coisas traíram tanto Jesus quanto o cristianismo. Mas um outro elemento dessa história revolucionária que a gente tem que devolver ao povo, tem um texto, Jesus cresce, eu estou aqui pulando muitos capítulos de sua história, e ele andou com os maltrapilhos, os pequenininhos, os desprezados, as amaldiçoadas, os reprovados moral, social, economicamente. Esse era o povo de Jesus. E ele disse assim para os seus discípulos e suas discípulas: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus em segredo, porque em segredo ele vai te recompensar. Esse texto, que passa às vezes despercebido no nosso olhar, também traz um elemento revolucionário que eu queria compartilhar com vocês. A religiosidade da época era muito centrada no templo e no sacerdote. Isso gerava mecanismos de controle, observação, julgamento e formatação comportamental. Quem é mais santo a partir de um código moral delimitado? Então você tem aí um dispositivo fascista, de você forçar uma padronização por um mecanismo de controle comportamental que julga as pessoas, certo? Referência no templo e no sacerdote. O que Jesus fala? Aí, rompe com isso. Entra no teu quarto e ora, é uma desautorização
desse espaço de poder como mediador entre os seres humanos e Deus. Em outras palavras, Jesus está democratizando a experiência do sagrado. Ele está rompendo com uma lógica hierárquica e dizendo, no seu quarto, no seu íntimo, na sua individualidade, longe desses holofotes, desse sistema de controle, de formatação, de remorso, de culpa, de represamento de desejo, de interdição de corpos, longe dessas exigências meritocráticas, desse produtivismo moral, dessa performance, tantas vezes hipócrita, longe disso tudo, aparece Deus no segredo da tua vida. Mas a palavra melhor na tradução do grego não é quarto. No grego do Novo Testamento, 10 minutos. Amém. Mais fácil transformar água em vinho, vamos lá. Eu vou cumprir. Não, acho justo cumprir. Tá suportável até aqui? Tá, mas... Não, tudo bem, mas se não tivesse, ninguém falaria também. Minha pergunta... Alguém levantaria e dizer, tá horrível. Só tenho em minha defesa dizer que foi ele que pediu para ser avisado. Quando verdade. Passasse 10 minutos, quando tivesse 10 minutos, porque por verdade. mim, segue mais. Nossa! É verdade, foi o que pedi mesmo. A palavra no grego é tameion. Eu vou dar uma corrida. É tameion. Não é quarto, tá? Tameion era o lugar da casa em que as pessoas guardavam as suas bagunças, seus utensílios que não eram mais utilizados, ou os seus tesouros. Muito curioso isso. O lugar da bagunça é o lugar do tesouro. Então, sabe quando chega uma pessoa na casa e você não estava preparado, você junta tudo num lugar e recebe. Isso é tameion. Não sei se vocês estão percebendo o potencial emancipador dessa palavra de Jesus. Entra nesse lugar que te é roubado, que é o lugar da tua verdade própria, dos teus tesouros e das tuas esquisitices. É nesse lugar livre de régua comportamental e exigência moral que o teu eu aflora como novidade, como singularidade, como impressão própria. É aí, na tua verdade mais profunda, livre de qualquer exigência, que Deus te convida a um bate-papo. A quantidade de LGBTs que eu converso com pensamentos de morte, porque não podem olhar para si com amor e empoderamento, por causa de uma régua comportamental que nada tem a ver com o amor. Entende? Quantas pessoas reprimidas e represadas da época, que não eram santas o suficiente, que não podiam entrar no templo, que eram amaldiçoadas. Entendem o potencial revolucionário desse texto? Ei, aquilo que te interditam, abraça. Ao abraçar a tua singularidade, sem medo da exigência, você encontra Deus. Então, em épocas de um fascismo tentando domesticar desejos e controlar corpos, veja o potencial antifascista, libertário, emancipador, de individualidades livres. Não é individualismo egóico. É a possibilidade de ser em plenitude e em liberdade, longe de exigências morais que nada tem a ver com a beleza e as possibilidades da vida. Caminhando para o fim, já falei do canto de Maria, do lugar da individualidade que aflora em liberdade, e sim, quero falar do eixo do Evangelho, a causa dos oprimidos. Jesus era um contador de histórias, muito cheio de fantasias e imaginações. Numa dessas fantasias, Luciano, ele diz assim, imagina o reino dos céus se consumando. E atenção, a palavra reino é uma palavra também humana e política. O reino era de César, tá? Quando Jesus fala reino, é que a nossa leitura burguesa eurocêntrica tira a Bíblia do chão da história. Mas reino de Deus é um contraponto ao reino romano. Então Jesus diz, quando o reino de Deus chegar, em outras palavras, quando o César cair, é mais ou menos isso. Aí, vou até beber água. Isso está sendo gravado, né? Eu estou sem mediações hoje, hein? Programa máximo. Aí, eu estou muito
estou nessa fase. Mas aí, vocês vão ser bem-vindos. Falando para os seus discípulos e discípulas, olha quem vai ser bem-vindo. Nunca esqueça quem está ouvindo esse texto. Quem está ouvindo não é esse texto, quem está ouvindo essa história na época é gente muito ferrada. É gente que não é ninguém para aquela sociedade. E Jesus está invertendo tudo, quebrando todas as lógicas. Por isso que não deram para ele uma coroa, deram uma cruz, né? Vocês vão ser bem-vindos, porque quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava enfermo e preso, vocês me visitaram, quando eu era um estrangeiro, vocês me acolheram. Então os discípulos vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós te fizemos isso? E ele então responde, quando fizeram a um destes meus irmãos, vocês fizeram para mim. Vocês entenderam as imagens que Jesus escolheu? Não são imagens subjetivas, não. Fome, sede, nudez aqui, não no sentido da moralidade, não, é não ter o suficiente. E você pode ir até mais longe. A nudez aqui é a desproteção e a vulnerabilidade diante da violência. Entende? É a escassez material extrema ou a vulnerabilidade diante da violência. O que é o corpo de uma trans no Brasil? Hein? Senão um corpo nu, entendem a nudez aqui? Desprotegido diante da violência. Sabe o que devia escandalizar a igreja? A igreja não devia ficar escandalizada ao ver uma representação trans de Jesus. Isso me parece bíblico. O que me escandaliza é saber que a expectativa de vida é de 35 anos, por causa da violência e da precariedade. Aí está o escândalo. Na morte. Fome, sede, nudez, sem teto, padecendo fisicamente, sem terra. Ou seja, a causa do Cristo é a causa do oprimido. Imigrantes. Tem uma leitura. Por isso a Mangueira está certa. É isso mesmo, é rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Isso não é invencionice moderna, não. Isso é Bíblia. Temos que devolver o Evangelho à sua origem. A sua origem não é o Império Romano, a sua origem é a periferia da Galileia. É muito coerente, biblicamente, fazer a conexão entre o corpo de Cristo e os corpos oprimidos. Foi esse o desejo dele e o critério dele. A Mangueira está certa, procura por mim nas fileiras contra a opressão. Está aqui. Mas, Senhor, quando te fizemos isso, o culto está em assumir com a vida, como a Bianca colocou muito bem, com a vida, com a integridade do ser, a causa do oprimido. E por fim, como a Fernanda, vou usar 3 por fim. Vai entregar que eu roubei toda essa água? Eu sempre fiz isso. Além de assumir a causa do oprimido, eu queria... Bem, aí eu vou dar uma corrida mesmo. O canto de Maria, a individualidade livre, a causa do oprimido, e vou terminar, então, com a Eucaristia. E aqui eu quero falar com a gente nesse momento tenso, intenso, triste e nebuloso que estamos vivendo. Quando Jesus percebeu que ia ser morto, isso aparece mais ou menos ali na lógica do Evangelho de João, João capítulo 13, Jesus faz a seguinte análise de conjuntura. Ferrou. Ele concluiu isso, vou morrer. Diante do vou morrer, sabe o que Jesus fez? Chamou os seus discípulos para a ceia. A resposta de Jesus à crise, a vulnerabilidade, ao momento limite, foi a comunhão. Vamos partir o pão, vamos celebrar o vinho. Repara no momento em que ele enfatiza isso, diante da possibilidade crescente do fim. A resposta de Jesus não é um heroísmo em separado, é uma comunhão com seus irmãos e as suas irmãs. E como diz Frei Beto, pão, elemento de justiça material, vinho, elemento lúdico da vida. Espero que me convidem para um vinho depois da... Ou seja, a Eucaristia é o anúncio de um mundo novo, sabe?
de justiça material e liberdade criativa. Esse Jesus é preso, torturado e executado. Essa aí já foi dito aqui, todo cristão é discípula de um prisioneiro político. Mas eu não queria terminar com a cruz. O evangelho é subversivo e revolucionário até o final. E agora eu realmente termino com isso. Imagina o seguinte: Jesus de Nazaré acabou de ser preso, torturado e executado. Por quem? Pelo Estado. A pedido de quem? Das lideranças religiosas. A ordem matou Jesus. Isso dispersa os discípulos e as discípulas. Momento de refluxo, de medo, de tristeza, de saudade, de perda de horizonte. Daí algumas mulheres vão ao sepulcro e descobrem que a pedra não está mais ali, que o corpo de Jesus não está mais ali. Então elas voltam e alguém pergunta assim: e Jesus? E elas respondem: presente. Quando? Imagino que elas tenham respondido: presente agora, presente sempre. A ressurreição é uma insurreição. Quem matou? O Estado. A pedido de quem? Dos líderes. Mas nós estamos afirmando que, a despeito da morte, a vida prevalece. A despeito da desesperança, a esperança prevalece. A ordem matou. Quem somos nós? Somos aqueles e aquelas que, independente de uma conjuntura difícil, anunciamos que a vida prevalece. Dizer que Jesus ressuscitou hoje é uma fé pessoal, mas o mundo ocidental é cristão. Você consegue imaginar o que é dizer isso na época? O nível de sátira do poder que existe nessa afirmação? Tipo, não deu certo. Ele permanece vivo em nós, ele permanece vivo entre nós, ele permanece animando as nossas lutas e nos levando ao futuro. Portanto, com o enredo da Mangueira, o canto de Maria, as individualidades livres, a comunhão permanente, eu também acho que é tempo de, tudo bem, admitir a dificuldade da conjuntura. Mas, como diz Frei Beto, deixemos o pessimismo para dias melhores. A cruz já foi nos apresentada há muito tempo. O nosso movimento é rumo à ressurreição. A gente não pode perder essa paixão revolucionária, senão a militância cai no pragmatismo, cai nas pequenas disputas de poder, cai no ego inflamado. A gente ama mais a luta do que a causa que nos faz lutar. A gente é mais profissional de agenda militante do que artesão e artesã de um novo mundo. A gente é mais mão de obra revolucionária do que pessoas de carne e osso que se amam e produzem um novo amanhã. Ninguém aqui é mão de obra da revolução. Nós somos seres humanos com contradições e lágrimas. Precisamos, inclusive, nos perdoar e nos reconciliar. Porque sem essa ternura, se ternura, afeto e cuidado forem caretice, então proclama logo a vitória da extrema-direita. A nossa gramática tem que voltar ao amor, à compaixão, à ternura, à afetividade. A nossa visão de mundo, morta em termos de afeto, não muda nem a gente, nem o mundo. Não somos mão de obra revolucionária. Somos pessoas de carne e osso, às vezes com problema em casa. E se essa gramática do cuidado for blá, 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 que não muda o mundo, então nós não nos mudamos, nem mudamos o mundo. Jesus, para... A terceira vez, tu falou, era 3 vezes. Jesus na cruz, segundo a memória de João. Jesus rompeu muito com a família. Aliás, ele foi bem duro. Teve uma hora que falaram para ele assim: aí, Jesus, seus irmãos e sua mãe estão te esperando. Tipo assim, passou das 8, né? Está na rua ainda. Jesus responde duramente, segundo a lógica do Evangelho: minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade de Deus.
Eu queria ver a galera da extrema direita fazer um congresso de família com esse texto. Tipo, para Jesus, família é o povão, entendeu? Ele alargou o conceito de família para além da dimensão genealógica. Ele criou o vínculo o afeto faz família. É muito revolucionário. Então, no final, na cruz, morrendo, o Evangelho de João produz a seguinte pérola. Jesus olhou para sua mãe, Maria, olhou para um outro discípulo, chamado João, e disse assim para João, ei, eis aí a tua mãe. E disse para Maria, Maria, eis aí o teu filho. Morrendo, fruto da sua militância, ele conseguiu um pouquinho de tempo para não deixar a sua mãe abandonada e dizer, olha, eu estou indo. Aí, cuida dela para mim. Mudou o mundo. Não esqueceu quem estava ao lado. Esse é o periférico de Nazaré. Infelizmente, muitas vezes escondido em alguns púlpitos, mas vai desfilar na Sapucaí. Não é monopólio do cristianismo, não é propriedade de ninguém. É livre e ganha outros nomes. Onde há a causa do oprimido, está a manifestação livre e colorida de Deus. Deixemos o pessimismo para dias melhores. Já nos deram a cruz. Partiu para a ressurreição.